Quando eu me mudei para São Paulo, eu morava em um apartamento todo branco. Mas o tempo foi passando e ele foi ficando cada vez menos branco. Isso porque eu colava tudo que eu encontrava na parede. Desde de pôster de filme, pôster de banda, papéis aleatórios que eu ganhava em manifestação, fotos que eu imprimia e depois colava. Tudo para fazer aquele lugar não ficar branco. Mas do mesmo jeito era uma merda. A única parte boa é que eu andava 5 minutos e eu tava na faculdade. A minha vida era colada com a faculdade, a ponto de eu sentir quase engolido por ela, o que não era legal. Agora, eu tenho que fazer um caminho bem mais longo, mas eu até que gosto. Eu mudei de apartamento em abril. Foi difícil achar um AP que não me custasse 2 rins aqui em São Paulo, mas eu achei. E esse, bem, é menos branco. Só que eu ainda sentia uma necessidade de preencher esse lugar, de preencher as paredes, sabe? Sei lá. Eu sentia que eu precisava deixar o apartamento com a minha cara de algum jeito. Cobrir esse pouco de branco que ele tinha ainda era quase mais que uma necessidade. E eu acho que, na medida do possível, ele tá ficando um pouco com a minha cara. Eu tenho as minhas plantas que quase morrem toda semana, foto pra tudo quanto é lado, meu gato e o chão cheio de lixo que ele pega e esconde de mim em algum lugar. E nesses quase 8 meses que eu tenho morado aqui, esse lugar tem sido mais que uma casa, mais que um apartamento. Ele tem virado um lar pra mim, sabe? Uma coisa que eu senti que eu nunca tive. Então eu construí por mim mesmo. Aqui é um lugar onde meus amigos vêm pra fazer o que eles quiserem fazer. Um lugar que as pessoas que eu amo falam o que tem pra falar. E podem até dizer que esse lugar tem cara de lar. E elas não precisam se preocupar com o mundo lá fora, sabe? Um lugar que a cada dia que passa vira mais meu. Só tem um problema. Eu acho que esse lugar é mal assombrado. Eu não sei muito bem quando eu comecei a perceber que essa casa tinha fantasmas, mas é uma daquelas coisas que você só nota de repente e depois disso não consegue mais ignorar, sabe? Uma luz acendendo, um vulto passando enquanto eu assisto TV. Coisas desse tipo, sabe? A única parte ruim mesmo é quando toca o interfone. E eu não tô esperando ninguém. Mas eu sou curioso, então eu tenho que saber quem é. E daí eu olho pra fora e não é quem eu gostaria que fosse. Pode deixar aí, meu irmão. Não tem problema. É que eu preciso filmar isso. Ah, depois você, filho. Pode ser. Vamos conversar primeiro, pode? Tá, pode ser. Juro. É o seguinte, filho. Só dá uma palminha assim que eu seguro só. Vai. Quê? No celular? Ah, não. Eu bato aqui. Vai. Pode ir. Esse rapaz é uma pessoa boa, conheço ele há mais de 20 anos, sempre foi um bom pai. E formou família, casou-se, teve 2 filhos, 2 meninos. Trabalhou muito. Trabalhou a vida toda, tratou os filhos de uma maneira decente. Um homem inteligente, educado, gentil, né? Parece moleque, né, né? A tia tinha um fusquinha. De vez em quando ele saía com fusquinha. O que eu posso dizer pra você, trabalhava. Aí depois a tia morreu, e a dona Cida foi
Foi embora. E eu conheço o que o pessoal vem falando, né? Que ele já teve uma esposa, teve 2 filhos, um dos filhos faleceu, um acidente, né? E sobrou um. Depois ele casou pela segunda vez, tem outro filho com essa outra mulher, porém, ele acabou, a mulher não aguentou, né? E pôs ele pra rua e ele ficou aí. As crianças foram crescendo e ele acompanhando tudo. Só que no meio do caminho se perdeu, né, com alguns vícios. E aí esses vícios começaram a dar muito problema, né? E ele se jogou no mundo, ele ficou desgostoso e virou morador de rua. A família dele tem 2 apartamentos, inclusive um era dele. A princípio foi a tia dele que morou lá, né? E era muito boa, tudo, e eles moravam junto com a tia. O seu apartamento, quem morou aí foi a Cida, que a irmã dela e a mãe moram na rua D. Tá. E esse menino morou aqui muitos anos. Aí a tia, infelizmente, faleceu, né? Cida, Isso. eu vi essa mulher morrer. Parkinson parece, né, que fica tremendo. E ela caiu. Ela cismou de querer limpar a janela por lado da porta. A poltrona aqui, ela pôs a escada aqui. Só que ela começou a ir para a poltrona correu, a escada correu, ela desceu de cabeça. Nossa. Bateu, acho que cabeça, foi muito triste. Na caída, ele enganchou os pés ali na grade. Aí o corpo virou. Estourou sério. Meu Deus. E depois eu nunca mais ouvi. Eu tô vendo agora, velho. Muitos anos que eu não via ele. O que eu tenho que falar é isso, é muito triste, é muito triste. Minha patroa chorou muito porque viu ele numa situação delicada. Se deixou dominar pelos vícios, né? E foi parar na rua, aí a gente não culpa ninguém porque foi o livre-arbítrio dele, né? Que levou ele pra se jogar nisso. É que eu não sei, o cara põe na cabeça, acho que ainda tô lá, né? Esse apartamento, ele tem histórias demais. Dá pra sentir nos detalhes, nas pequenas coisas, sabe? Os buracos na parede, os nomes das pessoas que eu não conheço, escritos, o piso de taco que sai em lugares específicos e eu ainda acho que eu vou achar alguma coisa escondida. Tudo isso não foi eu quem fez. Essas histórias não são minhas. E talvez seja por isso que o apartamento nunca vai ser inteiramente meu. Porque ele tem esses fantasmas, sabe? Os pedaços de vida que ficaram impregnados nas paredes, nos objetos, no ar. Eu tento colocar minhas coisas aqui, minhas plantas, minhas fotos, minhas bagunças. Eu tento preencher os espaços com algo que seja meu, mas sempre sobra um pouco de branco. Um pedaço que não consigo alcançar e talvez nem deva, né? Talvez eu não tenha vindo pra cá pra apagar o que já estava aqui, mas pra aprender a conviver com isso, viver com os fantasmas. Eles não me assustam mais tanto quanto no começo. Talvez porque eu tenha começado a perceber que eles não estão só nos apartamentos. Eles estão na cidade, nas ruas que eu caminho, nos metrôs lotados que eu pego, nas pessoas que eu encontro e que carregam suas próprias histórias, seus próprios fantasmas. São parte do que é viver em um lugar que nunca é só seu. Um lugar que existia antes de você chegar e que vai continuar existindo quando você for embora. E talvez seja essa coisa mais próxima de lar que eu já tive. Não um lugar completamente meu, mas um lugar que aceita minhas histórias. Do jeito que eu aceito as que estavam aqui também. E no final das contas, isso é o suficiente. E hoje eu até que gosto de fantasmas.